Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação da Vontade de Julius Payot, esse livro que é fundamental para você que busca ter uma vida intelectual, uma vida de estudos e busca disciplina nesse caminho. Estamos analisando cada capítulo desse livro e agora estamos no livro 3 do livro, que trata dos meios interiores, e agora vamos analisar o capítulo 1, a reflexão meditativa. Esse é um dos capítulos mais complexos da obra do Julius Payot, então por isso esse vídeo será longo para termos aí uma boa análise sobre o tema, que é de uma complexidade muito interessante e que vai realmente mudar a nossa forma de enxergar as nossas organizações, a vida intelectual em si, né? Inicialmente no livro 3, nós temos que os capítulos irão tratar sobre os meios interiores, né? Tanto os meios externos quanto os interiores nos afetam e por isso é importante sabermos lidar com eles na nossa vida de estudo. Então o livro 3 do livro, né, A Educação da Vontade, vai tratar sobre os meios interiores. O que são esses meios interiores? São os meios que você vai utilizar para obter aí uma boa educação da vontade. E eles são eficazes para criar, fortificar e até mesmo destruir estados afetivos, né? Ou seja, sentimentos, emoções que vão te atrapalhar nos estudos. Então, através desses meios interiores, você vai se tornar aí mais forte, se tornar mais hábil em termos de estudo e se saber disciplinar melhor, né? Os meios inferiores, eles se dividem basicamente em duas análises que podemos fazer, né? A reflexão meditativa e a ação. Essas duas etapas ou duas formas que nós podemos analisar aí dentro dos meios interiores, né? O que vem aí da nossa reflexão e o que vem das nossas ações. E ainda ele coloca dentro desse livro 3, né, dos meios interiores, ele coloca o apêndice em que ele vai tratar sobre a higiene corporal, né, a importância de se manter a higiene. Então, inicialmente temos aqui o capítulo 1, a reflexão meditativa. Nesse capítulo, o Julius Payot vai tratar justamente sobre a reflexão meditativa, sobre o que seria isso, quais são as suas implicações, suas consequências no seu estudo e no seu estudo, no seu autodisciplina, né? É importante dizer, então, que a reflexão meditativa ela é diferente do devaneio, né? Ele inicia falando sobre essa diferença. A reflexão meditativa ela é diferente de outras operações, pode-se dizer, similares, né? Como, por exemplo, o devaneio. A reflexão meditativa ela não é o mesmo que devaneio, né? Devaneio ele seria algo direcionado a inimigos da nossa consciência de si mesmo, né? Ou seja, o devaneio ele dá atenção, a atenção fica adormecida e deixa as ideias e os sentimentos livres, né? Um exemplo de devaneio, quando você está lendo um livro e de repente você se distrai e começa a pensar bastante em outras coisas, simplesmente deixa os sentimentos aflorarem, né, em você. Enquanto na reflexão meditativa, você tem que ter uma certa atenção, você tem que ter aí algo que não vai ser direcionado ao acaso, né? Então há essa diferença entre devaneio, que seria uma espécie de reflexão sem critérios, sem pensamentos alinhados a um propósito, e na reflexão meditativa há um propósito, há uma atenção direcionada. Na reflexão meditativa há um objetivo em si, né? Então a reflexão meditativa também é diferente do estudo, né? Da mesma forma que não é o devaneio em si, também não é o estudo. O estudo ele busca conhecimento. Na reflexão meditativa, o objetivo é provocar os movimentos aí em relação ao seu ódio e o seu amor na alma, pode-se dizer assim. Em relação àquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e saber lidar com isso. Então a reflexão meditativa ela visa realmente as coisas interiores, enquanto que no estudo busca o conhecimento, né? Entender aí as coisas como elas são, né? Na reflexão meditativa não, é um certo controle que você tem sobre suas emoções aí, a sua relação aí de ódio e amor, né? No estudo a verdade é importante. Na reflexão meditativa o que importa é a utilidade desse propósito. Qual o propósito? Saber se autoeducar, saber se direcionar nos estudos, controlar suas emoções, seus estados afetivos, né? Então, para entender melhor a reflexão meditativa, é preciso entender aspectos psicológicos. E aqui o autor ele vai falar sobre isso, né?
a tarefa é investigar a relação entre o amor e o ódio, aquilo que você vai gostar e aquilo que você não vai gostar em nosso íntimo, né? Ou seja, sempre gravando na memória aquilo que for útil e apagar aquilo que foi inútil. Aquilo que foi considerado bom, você mantém, e aquilo que for considerado ruim, você não irá manter aí nas suas reflexões. Então é preciso infundir aí em nossas almas algo que seja favorável, sentimentos favoráveis ao trabalho intelectual, né? Então essa reflexão meditativa visa isso, visa buscar todo aquele sentimento, emoção, pensamento favorável à vida intelectual e eliminar aquilo que não é favorável. Diante disso é que se tem aí a reflexão meditativa, né? E se o homem age devido a esses dados afetivos, essas emoções, né, é necessário então compreender esse mecanismo e se desenvolver ou ampliar aí os afetos que são favoráveis ao nosso trabalho. Então toda vez que nós estivermos diante aí de um pensamento, de uma ideia que seja favorável ao nosso trabalho, nós devemos saber controlar, devemos saber atuar em relação a ela. Então, para isso que serve a reflexão meditativa, né? Para sabermos lidar aí com essas ideias, com esses sentimentos, com essas emoções que são favoráveis ao nosso trabalho intelectual. E ao se organizar e tornar isso duradouro, você tem que tornar isso algo potente, né? Você vai organizar a sua vida, organizar basicamente toda a sua vida intelectual e tornar isso algo potente para que seja efetivamente utilizado. Daí ele coloca aqui uma frase interessante, né? Se esse estado favorável, ou seja, o estado que seja favorável ao seu estudo, sua vida intelectual, ele é mantido por longo tempo, pode organizar ao seu redor uma massa considerável de potência, adquirir de maneira decisiva uma soberania quase absoluta sobre a consciência e fazer calar-se tudo mais. Então é muito potente essa ideia de poder saber controlar esses estados afetivos através aí da reflexão meditativa, né? Mas são raros aquelas pessoas que têm essa paciência, porque isso demoraria muito tempo. É algo lento e trabalhoso lidar aí com essa reflexão meditativa, né? A própria vida agitada, a própria vida moderna agitada, ela nos fornece muitos estímulos a todo tempo, e através aí da televisão, internet, jogos, rádio e tudo mais, uma série de distrações que são muito prejudiciais às nossas reflexões meditativas. Então o autor alerta quanto a isso, quanto a essas distrações e ao mundo que nos cerca, né? Essas reflexões meditativas servem para justamente nos guiar em relação a isso, tanto nos aspectos internos quanto externos aí. E ele coloca uma frase interessante, né? Aqueles que se recolhem por um instante e que, para além do momento presente, tentam entrever o futuro, são bem poucos. Então, poucas pessoas lidam com essa reflexão meditativa. A maioria das pessoas deixam se levar pelo tempo, pelo gosto, pelo prazer, e não buscam refletir aí, sobre esses estados afetivos que estão atrapalhando a própria vida intelectual, né? Deixar-se levar aí pelos prazeres da vida, né, sem reflexão, é algo mais simples e até mesmo prazeroso, né? Aquela velha frase, né? Deixa a vida me levar, né? Então, poucas pessoas estão afetas, né, a se direcionar no estudo, a se educar, a ter a consciência mais ampliada em relação a si mesmo, né? Uma vida que não tira proveito de suas experiências é essa vida que não busca reflexões, né? Ele coloca uma frase: deixar os olhos errarem sobre tantas coisas equivale com efeito a nada ver. Ou seja, a pessoa que simplesmente ignora a sua própria reflexão, ela tem essa falha, né, de entender o mundo, de entender a sua volta, e perde muito com isso, né? Então são poucas pessoas que buscam essa reflexão, ele informa isso, né? E tenho certeza que vocês que seguem o canal buscam essa reflexão através da obra do Julius Payot, com nossos comentários aqui nos vídeos, né? Então nós aqui do canal e todos vocês que seguem realmente são uma grande minoria, né? Uma minoria assim considerável, né? Tendo a consciência clara então do propósito, que é fortalecer a nossa vontade, que é evitar aí esse desleixo, né? Essa coisa de deixar a vida ser levada, né? E fortalecendo a nossa vontade é preciso observar todos os meios para que isso seja alcançado, para atingir esse objetivo aí. E é através da reflexão meditativa que nós vamos
alcançar esse objetivo de sermos mais disciplinados na vida de estudo, né? Então, o Julius Paoli coloca aqui 5 etapas a serem observadas, né? E são 5 etapas muito interessantes, porque é um esquema que ele coloca na página 98 e na página 99. As 5 etapas aí, do programa geral que devemos aplicar para melhorar aí nossa vida intelectual. A primeira etapa é quando um sentimento favorável surgir na nossa consciência, é interessante fixar nele a nossa atenção. Então, sempre quando surgir um sentimento favorável à nossa consciência, ao nosso estudo, devemos fixar a nossa atenção nele, aproveitar. É como se nós estivéssemos refletindo e vemos esse sentimento e captarmos a nossa atenção dele. Esse sentimento favorável, alinhado com a nossa consciência, ele tende a ser fixado e a atenção nesse sentimento favorável. A segunda etapa é quando faltar um sentimento favorável, nós devemos então examinar qual ideia ela está associada, manter essa ideia na consciência até despertar o sentimento. Ou seja, se você não tem nenhuma ideia favorável ao estudo, favorável a essa disciplina, busque então uma ideia que está associada a esse sentimento favorável. E buscando essa ideia, essa imagem que é construída na sua mente, você vai acabar sentindo esse sentimento favorável. Então você está inspirado e aí você busca, por exemplo, um quadro, uma imagem de um grande escritor, uma imagem de um santo, ou uma imagem de alguém que vai te inspirar. Aquilo vai trazer uma imagem e trazer um sentimento favorável. E esse sentimento favorável ao seu estudo, ao seu objetivo, é que vai te direcionar aí melhor no estudo, né? A terceira etapa é quando o sentimento desfavorável surgir, ou seja, o sentimento que não é favorável ao estudo, o sentimento desfavorável, né, uma distração, uma emoção, você tem que evitar dar atenção a esse sentimento, não pensar nele. Por exemplo, você está diante do estudo, está estudando, de repente você pensa que você poderia muito bem jogar, fazer algum jogo, você poderia muito bem mexer na internet, nas redes sociais. Esse é um sentimento desfavorável ao seu estudo, então você não pode dar atenção a ele, né, quando ele surgir. Tente focar aí em emoções que sejam favoráveis àquele estudo. Diante daquele momento que você está diante desse sentimento desfavorável, pense no sentimento que seja favorável, no seu objetivo, em alguém que te inspira e tudo mais. A quarta etapa é quando o sentimento desfavorável tiver crescido. Quando esse sentimento desfavorável tiver crescido, qual é a sua atitude em relação a ele? Você vai realizar uma crítica destrutiva em relação a ele, né, sobre essas ideias de sentimentos que você tem. Criticar o objeto do sentimento. Por exemplo, quando você estiver estudando e de repente vier à sua mente que você tem que mexer na internet, no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais, você simplesmente vai pensar em algo que seja crítico, né? Quanta baboseira existe na internet, quantas coisas que não são proveitosas, quanto tempo você perde com a internet. E nisso você vai criando esse sentimento crítico, apontando sempre os aspectos negativos daquele sentimento, até que você mesmo vai acabar desistindo daquela ideia, observando essas críticas que você criou a esse sentimento desfavorável ao estudo. Então essa é a ideia geral, né? Em seguida temos a quinta etapa, utilizar os recursos de forma inteligente, ou seja, evitar todos os perigos que há à sua vida intelectual, aproveitar circunstâncias exteriores da vida, o ambiente silencioso, o ambiente favorável, o ambiente que tiver livros, que tiver à disposição para o seu estudo. Então essas 5 etapas aí que você tem que exercitar sempre quando você estiver diante aí de um trabalho intelectual, né? Quando surgir o sentimento favorável ao seu trabalho intelectual, você tem que fixar a atenção nele para se inspirar, né? Um sentimento que vai te trazer aí benefício naquele estudo. Quando tiver a falta desse sentimento, você tem que examinar uma ideia que vai te trazer esse sentimento favorável. Se você tiver um sentimento desfavorável, você tem que não dar atenção a ele, focar nos sentimentos favoráveis. E em seguida, quando esse sentimento desfavorável estiver muito forte, apresentar críticas a ele a ponto de você desistir desse sentimento desfavorável. E utilizar sempre os recursos que possam ser aliados à sua vida intelectual. Então essas 5 etapas são essenciais, praticamente aí, um núcleo do livro, A Educação da Vontade, né, que você tem que estar sempre ligado, estar sempre relacionado a essas 5 etapas fundamentais, né? Quando compreender então que a distração é uma fraqueza, que o estudante ele considerará uma questão de honra estar
estar senhor de si mesmo e não será arrastado por outros. Então, quando você tem essa consciência de que a preguiça, né, a distração é algo errado, é algo que tem que ser criticado e censurado, você mesmo vai buscar se alinhar à correção, se aliar à disciplina, né? Visto que a preguiça e a distração são vistos como coisas erradas, né? Como fraquezas. E ninguém quer ser fraco, né? Então ele coloca uma frase interessante, né? O meio mais eficaz de chegar a essa posse de si mesmo é suscitar na própria alma vigorosos afetos e veementemente repulsas. Ou seja, sempre valorizar afetos que sejam favoráveis ao seu estudo e repudiar aquilo que for te atrapalhar no estudo, né? Aqueles pensamentos que vão te atrapalhar na sua vida intelectual. Obrigar então a amar o trabalho, obrigar-se a amar o trabalho, obrigar-se a odiar aquilo que é inútil e aquilo que é ócio, aquilo que não vai te trazer proveito, né? Com isso você mesmo vai adquirindo o hábito, né, de gostar daquele serviço, de gostar daquele trabalho que você está realizando intelectualmente, né? Então não basta, portanto, enumerar e colocar aí aquilo que você tem que te motiva, né? Aquilo que é o te motiva, os sentimentos favoráveis. É preciso imaginar o objetivo ou motivo. Por exemplo, você vai colocar aqui o meu objetivo. Meus pais ficarão contentes, né, com o meu trabalho intelectual realizado. Com esse trabalho que eu estou realizando, meus pais irão se orgulhar e tudo mais. Essa é uma ideia. Não basta ter apenas essa ideia. Você tem que imaginar concretamente isso. A partir disso você tem que, por exemplo, imaginar o seu pai sorrindo e te abraçando e comemorando, sua mãe muito feliz te abraçando e te dando parabéns, né? Seus pais conversando com os amigos e te elogiando como exemplo de filho e filha, etc, né? Sua mãe chorando de felicidade pelaquela conquista, né? Os seus irmãos te abraçando e te dando parabéns. Imaginar cada detalhe é importante, né? Cada detalhe que você sabe sobre aquele aspecto que você tem como objetivo. Isso é muito interessante. Por exemplo, se você tem o objetivo de passar em algum concurso público, imaginar-se naquela situação da posse do concurso, né? Não apenas ter a ideia, quero passar no concurso. Ter sim a imaginação daquilo concretizado, do momento que você assina a declaração de posse do cargo, ter aí, imaginar, né, o momento em que você vai iniciar os seus trabalhos e tudo mais. Então é sempre imaginar o concreto, porque isso vai te fortalecer, isso vai trazer aí uma maior potência nos seus sentimentos favoráveis ao estudo, né? Então a evocação desses sentimentos favoráveis, desse objetivo, desse motivo do seu estudo, tem que ser sempre detalhada, né? Ou seja, com gestos, com palavras, com imagens específicas, né? Um exemplo que ele dá aqui é como se fosse o grão de pimenta, né? Se você engolir um grão de pimenta, simplesmente ele vai descer por sua garganta e você não vai sentir nada, né? Simplesmente vai entrar no seu corpo. Agora, se você morder esse grão de pimenta, você vai sentir aí uma série de efeitos a partir desse grão de pimenta, né? Produz aí reações e sentimentos na sua boca de sabor insuportável, né? Agride o seu paladar, né? Faz espirrar, traz lágrimas e tudo mais. Da mesma forma os sentimentos favoráveis e desfavoráveis. Você tem que, quando você vai sentir um sentimento aí que seja favorável ao seu estudo, você tem que sempre raciocinar nele com detalhes, ou seja, mastigar o grão de pimenta. E não apenas engolir, ou seja, não apenas pensar numa ideia com uma frase ou numa ideia abstrata, sim imaginar algo concreto. Ele coloca aqui uma frase interessante também no livro, né? Temos que fazer o mesmo com as imagens de uma vida de preguiça e sensualidade, de forma a provocar em nós desgosto e vergonha. Então, da mesma forma que temos aí um sentimento favorável e temos que dar detalhes a ele, também no sentimento desfavorável devemos fazer isso. Né? Devemos morder o grão de pimenta para sentir o dessabor, aquilo que é ruim naquele sentimento desfavorável. Pensar sempre no fracasso, pensar na vergonha que seria os seus pais verem que você fracassou, né, por exemplo, dentro daquele motivo que eu falei em relação aos pais ou familiares, pensar sempre naquilo que você pensa como desfavorável e imaginar isso concretamente, imaginar isso como algo basicamente concreto que vai te fornecer imagens
que vão te apavorar e, portanto, aquele sentimento desfavorável irá aí, te conduzir, né, em busca do sentimento favorável e te disciplinar. Então, não apenas desprezar a preguiça, dizer que não gosta da preguiça ou dizer que não gosta das coisas inúteis e do ócio, mas sim levar isso à sua mente, imaginar isso com detalhes e desprezar tudo aquilo que está relacionado a essa preguiça, né? E outro texto que é interessante, ele tenta resumir essa ideia aqui no capítulo, né? O grande segredo para fortificar em nós o sentimento, que seja ele qual for, é manter na consciência, por muito tempo e com frequência, as ideias que ele está ligado. É dar a essas ideias um relevo, um vigor, uma precisão muito grande. E para fazer isso é indispensável ver concretamente no detalhe vivo e característico. Então, sempre que você vê com detalhes algo concreto, você vai estar aí trazendo maior potência a esse sentimento, seja ele favorável ou seja ele desfavorável, né? Então, o Julius Paiol ele reconhece e recomenda todos os livros que expõem essas alegrias do estudo. O Julius Paiol diz que é sempre bom ler livros que vão te incentivar ao estudo, que vão trazer ideias boas em relação ao estudo, né, que são grande parte dos livros que nós analisamos aqui no canal, 3 Vias Estudos Clássicos, né, e que nós podemos verificar aí, nos nossos estudos. Né. Julius Paiol, então, ele recomenda esses livros, né, através aí, que vão te fornecer uma alegria nos estudos, que vão te fornecer ideias para ter alegria nos estudos. Julius Paiol recomenda também autobiografias de pessoas que tiveram uma vida intelectual intensa. Por exemplo, ele recomenda a autobiografia de Stuart Mill, a autobiografia de Charles Darwin, que vão te fornecer elementos aí de pessoas que lidavam muito, né, com um trabalho intelectual, com a vida de estudos propriamente. Né? Embora você possa concordar ou não com as ideias deles, né, eles trouxeram aí uma vida, né, tiveram uma vida de estudos, uma vida direcionada a isso. Né? Deve-se sempre, então, retomar esses exercícios de associar ideias, como eu já mencionei. Né? Esses exercícios vão te fornecer aí, embasamentos para sentir aí algo favorável ao estudo, sentir algo que vai te direcionar melhor. Né? E fazendo esses exercícios que você terá melhor proveito. Né? Ele coloca uma frase interessante, né? Os bons movimentos, se não os reiterarmos, não produzirão a colheita dos atos. Então, sempre utilizar essas 5 etapas que eu já mencionei, as 5 etapas em relação aos sentimentos favoráveis e aos sentimentos desfavoráveis. Né? E a resolução viva, né? É preciso ter uma resolução viva, é preciso ter uma direção em relação à sua vida de estudo. E essa resolução viva era uma necessidade absoluta nessa obra de controlar a si mesmo. Né? E há várias espécies de resolução, ou seja, que são produzidas pela nossa meditação. Ele coloca 2 tipos de resoluções, as resoluções gerais e as resoluções privativas ou particulares. Essas resoluções são espécies de conclusões que você vai ter, que você vai utilizar na sua vida de estudo ao longo do tempo, né, e que você vai poder aí ter o direcionamento. Então a resolução é algo que você tem como ideia que vai te direcionar no estudo. Existem então essas 2 grandes resoluções gerais e resoluções privadas. Grandes resoluções gerais abarcam toda a sua vida. Nessa resolução geral você vai decidir algo que vai te direcionar ao longo de toda a vida. Né? Eles marcam, por exemplo, rejeições e o caminho que o jovem vai tomar aí nesse caminho habitual. Costuma vir aí com a experiência ao longo da própria meditação. Né? Por exemplo, não vou mais em festas, vou levar uma vida de estudo dedicada ao longo do tempo, evitar certos costumes, evitar coisas que vão te atrapalhar na sua vida de estudos. Né? Isso é algo de forma geral, né, e que é feito ao longo de toda a sua vida. Um exemplo que ele coloca é a escolha para a direção geral da conduta entre 2 grandes hipóteses sobre o sentido geral do universo. Então ele coloca que dentro dessas soluções gerais, você vai ter que tomar aí, um exemplo, né, que ele coloca do sentido geral do universo. Qual a ideia que você tem em relação ao sentido geral do universo? São 2 teses, a tese cética e a tese moralista, né? Ou seja, as 2 grandes hipóteses metafísicas. Na tese cética, o mundo ele é basicamente obra do acaso, e a própria vida e o próprio mundo, a própria existência é obra do acaso. Né? Não existe algum Deus ou alguma divindade. Então essa é a tese cética.
Outra tese é a tese considerada moralista, né, que o universo ele é um processo evolutivo que se modifica e que há um aperfeiçoamento, que há uma razão de ser e que não é obra do acaso. Inevitavelmente, dentro dessas grandes resoluções gerais, você tem que optar entre a tese cética ou a tese moralista. Então, é inevitável a todo ser humano. Talvez um ser humano pode não saber em qual tese ele está, né? Mas basta saber aí através de inquirições, de perguntas, para saber qual dessas duas teses a pessoa se identifica, né? A tese cética ou a tese moralista, né? São as duas grandes teses aí metafísicas. Ele coloca então que há essa resolução, você vai ter que se decidir entre essas duas teses. Na opinião de Julius Payot, a tese cética ela só tem a favor o argumento de que nós não sabemos tudo ainda e que estamos isolados no mundo, né, na existência. A tese cética ela nega outras possibilidades, né, e por isso ela se ligaria a uma visão única da realidade, então uma visão pobre, né? É uma tese cética ela resulta de um egoísmo pessoal. Enquanto que para Julius Payot a tese moralista, né, ela traz mais fontes para a nossa razão de ser, né? Ou seja, a tese moral ela é a única que dá uma razão para a nossa existência, né? Na medida que nós sabemos que nós podemos nos melhorar, que existe uma razão de ser nas coisas, nós podemos trazer um sentido para nossos esforços, para o nosso estudo e nos direcionar. Então existem essas duas teses, a tese cética, que tudo é obra do acaso e, portanto, não há razão de ser, e a tese moralista. O Julius Payot considera a tese moralista mais interessante para a vida intelectual. E importante dizer que a escolha entre essas duas teses ela não é facultativa. Todo ser humano, como eu já mencionei, opta entre tese cética ou tese moralista. Aceitar uma vida de preguiça e de não estudar, de ter uma vida levada assim, basicamente aí, sem trabalho intelectual, é aceitar uma vida humana que só tem valor como instrumento de prazer. Ou seja, você simplesmente não estudar, não querer se melhorar, não querer se desenvolver, é aceitar que a vida humana só serve só para ter prazer e tudo mais. Ou seja, seria considerada aí uma tese cética, não uma tese moralista, de que o ser humano pode se desenvolver moralmente, se desenvolver como ente, como ser humano propriamente, né? Então, mesmo sendo uma escolha simples, né, não deixa de ser uma escolha metafísica, né? Ele coloca até uma frase interessante, né? Muitas pessoas são bem mais metafísicas do que pensam. São sem que o saibam. Essa é a verdade. Então, todas as pessoas escolhem dentre essas teses metafísicas, só que muitas vezes algumas delas não sabem qual tese que ela escolheu, mas elas simplesmente vivem isso, né? Então é interessante dizer isso, né? Ao tomar a grande resolução geral, a vida se torna orientada. E nos momentos mais difíceis, é possível permanecer no caminho. Então, por isso que ele coloca aqui, entre essas duas teses, cética e moralista, a tese moralista ela te direciona melhor no estudo, porque vai, nos momentos difíceis, nos momentos de crise que você tiver intelectual, você vai se apegar a uma dessas teses para se direcionar melhor. Ele coloca então que a tese moralista tem esse ponto favorável, porque ela te direciona rumo a uma evolução propriamente em termos morais, intelectuais. Então temos a segunda resolução. Essa é a resolução geral, né? A resolução que você vai tomar uma ideia geral para toda a sua vida, que a partir disso você vai levar na sua vida de estudos, na sua vida intelectual. Na resolução privada ou particular, que é o segundo tipo de resolução que ele coloca, ela é utilizada em momentos concretos. Né? Deve-se aceitar então a vida de trabalho e rejeitar a vida preguiçosa. Né? Querer os meios que levam a esse objetivo aí de ter uma vida de trabalho intelectual. Um exemplo aí, né? Se você decidir traduzir um trecho de Aristóteles, né? Pensar naquilo que pode ser, que te dá gosto para essa tarefa, né? Mesmo sendo meio complicado traduzir e atuar naquilo, você vai buscar tendo aí na sua mente ideias favoráveis para tornar aquilo ser de um gosto. Então a resolução privada ela age concretamente naquele ato que você estiver realizando, enquanto que na resolução geral é para toda a sua vida, é uma ideia geral que vai te nortear. Ele coloca aqui um trecho interessante no livro, né? Posso dizer que estudei por muitos anos com desgosto o latim, porque ninguém me tinha mostrado sua utilidade. Por outro lado, curei desse desgosto muitos alunos que dele sofriam unicamente fazendo-os ler e comentando a admirável exposição de Feuerbach sobre a necessidade dos estudos clássicos. Então,
tendo um desgosto, você pode trabalhar nele, buscando sempre coisas que vão te trazer ideias favoráveis e tornar aquilo que você não gostava de estudar algo que você vai gostar de estudar. E isso pode ser utilizado, por exemplo, na matemática, né? Utilizando sempre ideias favoráveis àquilo até chegar a um ponto que você vai acabar gostando de estudar aquilo, né? Os agitados, ele coloca aqui, né, são diferentes dos homens de ação. Né? Existe essa diferença entre agitados e homens de ação. Os agitados, ele tem uma ação frequente e incoerente, enquanto que o homem de ação, ele tem uma atividade orientada, precedida de meditação profunda. Para Julius Paol, então, há essa diferença entre o homem de ação, aquele que medita antes de agir, que reflete, que vai atuar conforme suas reflexões, e o agitado, que age sem um critério, que age de forma incoerente. Quem não medita, ele coloca, né, está sujeito a responder de forma improvisada aquilo que foi inesperado. Ele torna-se então um joguete das circunstâncias. O homem então tem que refletir sobre as coisas para não ser peça de manobra, para não ser uma marionete diante de outros, né? A maioria dos homens, eles não orientam sua própria vida. Ele lamenta, né, o Julius Paol lamenta que a maioria dos homens deixam apenas se guiar por outros, né, que tem uma reflexão, né? E ele coloca aqui um trecho interessante, né? Todos são movidos como moinhos conscientes de seus movimentos e não conscientes do vento que os move. Os homens então são como madeiras levadas pelo rio, né? Você tem consciência de que está sendo levado, mas não tem consciência da própria corrente e da força dela, né? Não sabem por que estão sendo levados e nem como, né? Então ele coloca nisso, né? Que os homens que não refletem são guiados sem saber aí por que estão sendo guiados, sem saber sua direção. Aqueles poucos que tentam ousar dominar a si mesmo tem pouco tempo restrito. Tem um tempo restrito a isso. E ele coloca, né, que até os 27 anos, a maioria das pessoas são levadas aí por pouca reflexão sobre o seu próprio destino. E a partir da idade, dos 27, dos 28 até os 30 anos, é que começa a autorreflexão, né? O tempo ele é consumido aí pelo trabalho, pelo sono, pela comida, pela exigência do mundo, pelas doenças, e resta muito pouco tempo para a sua vida de reflexão. Então, quando começa a refletir, quando você tem tempo para isso, a pessoa está muito velha, e por isso ele alerta, né, que é bom ao estudante começar a refletir sempre, né, e deixar sempre um tempo reservado a isso. E Julius Paol elogia então a Igreja Católica, né, no aspecto de que ela guia essa grande população que não tem tempo para refletir, que não está direcionada à reflexão, e ele testa aqui seus elogios à Igreja Católica na página 109. Né? Daí ele coloca, né, o trecho aqui. Daí o prodigioso poder da Igreja Católica, que sabe para onde conduz as pessoas e que, conhecendo pela confissão e pela direção das almas as mais profundas verdades da psicologia prática, traça um largo caminho para o grande rebanho de marionetes, sustenta os fracos que vacilam e conduz uma direção sensivelmente uniforme. Essa multidão que sem ela cairia ou permaneceria num nível animal. Então, segundo Julius Paol, a Igreja Católica dá esse nível moral aí dentro da religião para os homens que seguem, e é através disso, né, que sem essa moralidade, esse guia, muitas pessoas iriam cair aí num nível animalesco, né, de moralidade. Né? Então, as sugestões externas influenciam desde a infância na linguagem e no modo de entender o mundo. Então, cada pessoa ela está meio que condicionada a viver essa vida de não buscar refletir sobre si mesmo, desde a infância, através da própria linguagem que é aprendida. Né? Poucas famílias conseguem dar aí uma boa educação aos seus filhos e dar uma boa educação em casa. Né? Por exemplo, ele diz que uma família de filósofos ela é muito rara a ponto de dar uma educação digna para os seus filhos. Então, logo os pais levam para a escola, tendo em vista aí que acreditam que aquela escola iria te dar aí uma boa educação àquela criança. Porém, ele alerta, né, que mesmo diante da escola, ainda não é possível formar aí uma mentalidade interessante, a vida intelectual, a vida de poucas distrações. Né? Ele coloca: o ambiente social está influenciado pela opinião pública, né? E a criança lida com professores que refletem muito pouco e os colegas cheios de espírito comum. Então, a criança ela tem a influência da linguagem,
já inserida em que ela está, ainda tem influência dos professores que pouco refletem sobre a vida, que tem pouca reflexão e são mais professores práticos, né, que colocam o conhecimento em baixa, né, e simplesmente trazem informações nas aulas, e os alunos que têm aí os seus colegas, né, com o senso comum. Então, ao estar inserido nesse âmbito, a criança ela já passa a ser formulada para não ter um pensamento crítico, não ter uma mentalidade própria, né? Então a linguagem ela tem a própria origem popular, né? E por isso ela que conduz ao desprezo, pode-se dizer, à vida intelectual. É nela que é colocado aí esse desprezo pelo que é considerado verdadeiramente superior. Né? Ele coloca aqui, a criança encontra associações de ideias na linguagem que não favorecem a vida intelectual. Exemplo, a criança aprende, né, que, por exemplo, a palavra grandeza está associada à ideia de um líder político, de um militar, de uma riqueza, de um poder. Então, sempre quando você vai estudar a história, você vai pensar nos grandes generais, militares, políticos, associa isso à riqueza, a grandes empresários, tudo isso está associado aí à palavra grandeza. Então, toda vez que você pensa na grandeza, você pensa nessas figuras, nessas ideias. Enquanto que ninguém associa a ideia de grandeza moral de imediato. E esse é um exemplo, né? Grandeza intelectual, ela não é associada à própria palavra grandeza. Outro exemplo, quando você pensa na palavra felicidade, logo a pessoa associa isso à fama, à riqueza, à fortuna e a conforto, e não a uma felicidade que te conduz a uma vida intelectual, a uma vida reflexiva, a uma vida que vai te melhorar como pessoa. Então veja que a própria linguagem já te direciona ao desprezo da vida intelectual e também na própria escola, junto com os colegas. Então a própria criança está condicionada a isso, né? A linguagem, ele coloca, né, é o mais poderoso instrumento de sugestão que a ignorância tola e vulgar possui, em prejuízo dos espíritos de valor. Então, quando você está diante disso tudo, você está condicionado a desprezar a vida intelectual, a desprezar a vida de estudos, meio que você está inserido nisso tudo, né? Então a própria sociedade se inclina a deixar os jovens a realizarem atos de mau comportamento, especialmente na juventude, né? E se limitam a dizer, por exemplo, que é só uma loucura da juventude, que isso é passageiro, e dizem que o jovem depois vai se tornar adulto, né? E não tem que se preocupar em saber se educar, em se direcionar aí numa vida mais moral, intelectual. É como se fosse uma fase, né? De que todas as pessoas vão passar e que depois as pessoas vão aí evoluir, saindo aí de uma ordem de estudantes turbulentos e passar a ser pessoas mais compreensíveis. Quando na verdade o Julius Pael diz que você tem que buscar isso logo no início também na sua própria vida de estudos, ainda na juventude, né? Ele coloca os erros acumulados pela educação, pela linguagem, pelos meios que formam uma ideia geral em relação à vida intelectual, né? Formam uma espécie de névoa, né? Que densa, que deforma a sua visão das coisas. Né? Para dissipar essa névoa é preciso ter a solidão meditativa. Então, sua escola, a própria linguagem, a educação, a sua própria família que não te forneceu essa boa educação, os professores, e tudo isso, a própria mídia, internet, etc., te fornece coisas que não são favoráveis à sua reflexão. Então, como sai disso tudo? Ele coloca, é a solução, a solidão meditativa, né? Essa é a solução que ele aponta, né? A solidão propicia liberdade e fácil penetração de ideias de grande espírito e abandona, então, as sugestões medíocres. Então, podemos dissipar tudo isso que é construído, que nos foi imposto, né? Pouco a pouco aí, nós podemos dissipar tudo isso, essas ilusões, né? Nesse retiro próprio, né? Nesse retiro interior, nessa reflexão própria. E com isso nós podemos dissipar aí por nós mesmos ou através do estudo dos grandes pensadores, das grandes ideias, pode-se dizer. Então, a nossa própria autorreflexão é que vai nos libertar, de certa forma, de tudo isso que estávamos condicionados. Né? E nesse retiro interior, ele pode ser percebido, né? Pode ser percebido, nós podemos deixar, por exemplo, aí, de julgar as coisas por estima, por gosto. A maioria das pessoas julgam as coisas por gosto e não pelo que elas realmente são.
né? Nesse retiro interior nós podemos perceber que o homem vulgar ele não alcança essas coisas superiores, e o homem vulgar em geral tende a rejeitar e a desvalorizar e isso considerar como inferiores os próprios aquilo que é superior, né? Ele tenta denegrir os valores superiores. Então, e também podemos, através dessa reflexão do retiro interior, né, deixar de julgar nossos prazeres e impressões com base na opinião vigente. Nós podemos nos tornar mais independentes em relação a isso. Então é preciso que o estudante ele mergulhe nessa vida de estudo, né, pois precisa propriamente de ter um conhecimento. Porém também é importante que ele tenha experiência de vida. Ele coloca que é importante que o estudante ele consiga ter essa experiência de vida, passar por alguns apuros, ter algumas experiências propriamente, para justamente conseguir evitar perigos maiores no futuro. Então ele diz, por exemplo, que todo estudante tem que sair, que ir em festa, que beber, que aventurar-se, passar por isso pelo menos uma vez ou outra, até para saber como é aquilo. E para justamente saber que aquilo é tão negativo que deve ser evitado. E evitar aí, ser aí ludibriado, né? E não se tornar uma pessoa ingênua, né? Em relação à própria vida, né? Então, após colher essa experiência comum que todas as pessoas têm, né, você deve analisar cuidadosamente essas impressões e irá perceber que grande parte do que você fez ela é vaidade. Né? E ao se tornar então independente dos pais, a maioria dos jovens ele procura ter essa ostentação, né, entre esse sentimento aí que é colocado, que a pessoa gosta de ser rebelde durante a sua juventude, gosta de ser independente dos pais, colocar ideias que são colocadas contrárias a pensamentos que são considerados aí de hierarquia, etc. Né? E Júlio Spalló aconselha que deve se satisfazer essa vaidade de forma inteligente. Né? Já que você está jovem, você quer ter essa vaidade, demonstrar sua independência, e que isso é uma fase comum em todas as pessoas, né, que mudam de casa, né, saem da casa do pai e da mãe e vão para outro lugar, quer demonstrar que é independente. Ele demonstra que ao invés de ostentar essa independência aí com bebedeiras, com sair, com ir em shows, etc., demonstrar isso com uma vida de estudo que seja favorável. É uma vida de estudo que vai trazer aí, por exemplo, exames com boas notas, e algo que vai trazer prestígio em relação aos seus pais, que vai ser apreciado, né, pela sociedade. Então a busca por prazeres comuns, elas são atingidas por qualquer pessoa. Então se um intelectual busca isso, ele não é propriamente um intelectual, né? Ele está apenas tendo um conhecimento que todas as pessoas têm. Né? Qual a diferença de um intelectual para uma pessoa que vai beber num bar? Os dois podem ter essa mesma atitude, né, de se embebedar e tudo mais. São experiências comuns, não exigem reflexão nem pensamento. Então o intelectual ele tende a passar por essas experiências de vida e depois refletir sobre isso e rejeitá-las de forma veemente, né? Então ao estudante cabe analisar entrando em si mesmo, né? E ele perceberá uma crítica de ações vaidosas, né? Ou seja, ele buscará uma vida mais reflexiva, deixando de lado tudo que não seja de auxílio à sua vontade. Descobrirá aí um novo mundo. Então será uma personalidade dona de si mesmo e sem ser dominada pelas impressões exteriores, né? Então, quando você vai saber que aquilo tudo é inútil, que vou em festa, isso é viver a vida, você vai perceber que isso é coisa de vaidade. Você vai perceber que postar muitas coisas da sua vida na internet, isso é coisa de vaidade. Se expor demais na internet, isso é coisa de vaidade. Tudo isso é coisa que é inútil, que não vai te agregar. Com essa própria reflexão interna, você vai saber eliminar essas vaidades e focar naquilo que é considerado útil e interessante à sua vida de estudo. Isso dentro do seu próprio processo de reflexão interior. A reflexão interior, então, é dedicar algumas poucas horas da sua vida diárias no estudo e na sua própria reflexão, sendo aí compatível com a sua própria vida cotidiana, né? Você não tem que sair e se tornar um monge e passar uma vida reflexiva. Simplesmente você tem que ter 1 hora do dia, 2 horas do dia para refletir sobre si mesmo, sobre sua própria conduta de vida de estudo, sua própria conduta de vida, né? E a partir disso você vai aí refletir sobre aquilo que é favorável ou não à sua vida de estudo.
Então o domínio de si mesmo, ele pode ampliar a inteligência para que gerencie as suas emoções. Dominando a si mesmo, você vai gerenciar melhor suas emoções, se direcionar melhor na sua vida de estudos, né? Uma criança, ela age de acordo com o seu impulso, né? Ou seja, a criança, ela age sempre de forma do impulso imediato, né? Uma emoção que a criança tem, ela vai agir por impulso. Quando você se torna adulto, você já começa a refletir melhor sobre a sua própria emoção. Embora a maioria das pessoas busquem agir sempre com impulso, com emoção, e é por isso que é causa grave aí de vários erros que acontecem, né? Mas cabe ao estudante refletir sempre antes de agir com impulso, né? As emoções nos levam às ações imediatas, e é por isso que se considera comum que o homem de ação são aqueles que são os agitados. Eu falei logo no início que os agitados são aqueles que agem de forma incoerente, que agem de forma precipitada. Os homens de ação são aqueles que refletem e que as pessoas considerariam como sendo o ideal. Mas a maioria das pessoas consideram que os homens de ação são essas pessoas agitadas. Há uma confusão, né? Na verdade, deve-se colocar em primeiro lugar aqueles que refletem e que estudam e que se desenvolvem, né? O trabalho frutuoso da humanidade ele foi realizado na tranquilidade e os homens de ação, por exemplo, políticos, conquistadores, militares, fizeram muito pouco pela humanidade. E ele coloca aqui uma coisa interessante, né? Ampère, que não sabia ganhar dinheiro, fez mais pela humanidade que Bismarck e Moultrie juntos. Ou seja, quem reflete mais traz mais informações, conhecimento e traz muito mais benefício para a humanidade do que quem age na política, de forma militar, que a sociedade considera como sendo aí o ideal, né? Como sendo os homens de ação, os políticos, os grandes pensadores em relação à ação propriamente, né? De se fazer os grandes militares, etc., ignoram os pensadores, que são, na verdade, quem traz benefício à sociedade através das suas descobertas, dos seus pensamentos. A própria sociedade nos leva a admirar muito mais os grandes líderes do que os grandes pensadores, né? A opinião geral, então, ela elogia a agitação, que ela confunde com a ação fecunda. A ação fecunda é essa ação que é reflexiva, né? E o estudante é levado a se comportar nessa direção de agitação, né? O estudante ele deve eliminar, então, esses imprevistos da vida para buscar uma vida reflexiva. Essas distrações que devem ser evitadas, né? Ele coloca um exemplo. Se alguém te chamar para sair em um momento inoportuno, você tem que ter em mente uma fórmula de desculpa para aquilo, para esse pedido. Não posso sair nesse momento porque tive um contratempo e não vou poder sair nesse momento para esse show, para essa festa, etc., né? Não que você não deixe de ir em todas as festas, mas sim naquelas que são inoportunas ao seu trabalho, né? Deve-se então prever essas situações. E na psicologia, prever é pré-imaginar os acontecimentos. Ele coloca, né? É apenas para os fracos que a vida é feita de improvisos. Então, o intelectual, ele busca ter uma vida aí que vai ser previsível, que vai ser tranquila e que vai ter tempo para a sua reflexão. A vida ela torna-se incoerente quando não tem um objetivo fixado e se distrair com as coisas do próprio mundo, externas e internas, né? Podemos, então, através da meditação, prever as futuras distrações e formar um plano de trabalho, um plano de trabalho que vai te trazer uma linha de conduta para nós mesmos. Então, aqui o autor ele sugere que é interessante que nós traçamos um plano de trabalho, né, para nós sabermos o que nós iremos fazer, o que nós iremos tratar e tudo mais. Fazer esse plano é importante, então, pois ele pode te dar uma noção sobre quais são os seus inimigos externos e quais seus inimigos internos conhecidos e como combatê-los, né? Deve-se formar aí um plano como se fosse uma estratégia de batalha, né? Um plano de, por exemplo, em tantos dias vou traduzir tais páginas de tal livro, em tantos dias irei escrever um capítulo, em tantos dias irei ler tal parte do livro, etc. É interessante formar um plano para que você possa se direcionar melhor e evitar essas distrações e ter um certo compromisso aí com sua vida de estudo, né? E ele coloca, né, que a reflexão meditativa ela traz vários benefícios, né?
ela forma resoluções enérgicas, ou seja, te direciona melhor para aquilo que você irá realizar. Ela neutraliza as influências das paixões, ela previne os perigos de origem interna, ela evita circunstâncias externas que levam à distração e ainda vários outros resultados indiretos. Então, refletir de forma meditativa, né, a reflexão meditativa, ela é muito interessante para a sua vida intelectual, e com a reflexão meditativa é que surgem aí os chamados princípios diretivos. Com a sua própria reflexão, você vai ter ideias, que vai surgir princípios, que vocês poderão observar ao longo da sua vida de estudo, que vão nortear a sua conduta. São como se fossem normas que você coloca para si mesmo, né? Ou seja, fórmulas ou máximas que você vai colocar, que vão te ajudar a te disciplinar aí nos desejos aí, né? Propriamente, né? A força dos princípios, né? Tem origem em duas correntes. Essa força desses princípios, que eu já mencionei, esses princípios que são essas fórmulas que você vai criar, como se fossem regras de conduta, né, para o seu estudo, e que trazem vários benefícios. Primeiro, entre a ideia e o ato, não há diferença essencial. Ou seja, quando você imagina algo, você está basicamente já lidando com o próprio ato. Você pré-imaginar uma ação, conceber essa imaginação, é já ter uma ação começada, né? A pré-imaginação é como se fosse um ensaio para a sua ação. Então, sempre que você traçar detalhadamente a sua conduta, vai te ajudar a prevenir a vaidade, a preguiça. Ele coloca um trecho interessante, né? Se na educação de si mesmo não se tem regras claras, perde-se toda a destreza, toda a visão da conduta na luta contra o meio e contra as paixões. Sem elas, combate-se no escuro e as mais belas vitórias ficam infecundas. As regras de conduta, então, elas são cômodos substitutivos dos sentimentos que desejamos despertar. Então é interessante para o Julius Paol que você estabeleça um plano de trabalho e não só isso, estabelecer regras de conduta que você vai ter naquela própria vida de estudo, diante aí da sua própria reflexão meditativa que você teve. Diante da sua meditação, você, por exemplo, concluiu: não irei em festas às sextas-feiras, porque nesse dia irei ter um compromisso com o estudo. É uma regra. Isso vai te facilitar a te direcionar melhor, porque você teve uma reflexão meditativa anteriormente e depois estabeleceu um princípio, né? Uma regra aí que pode substituir os seus sentimentos, né? Em seguida, coloca que a meditação reflexiva, a segunda corrente aí que torna potente esses princípios, né? É a meditação reflexiva. Ela pode prever e te dirigir no seu futuro. E isso vai te trazer vários benefícios. Então, para o Julius Paol, a reflexão ela permite aí resistir aos sentimentos e essas paixões. A reflexão ela traz uma firmeza diante do mundo exterior, das influências, e ela traz uma felicidade naquilo que está te direcionando melhor na sua vida de estudos, né? Então, ter a consciência da própria personalidade é algo extremamente valioso, e fazer essa autorreflexão vai te conduzir melhor na sua vida de estudos. Então, espero que você tenha gostado da análise desse capítulo, nesse vídeo longo. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda, isso é importante para ajudar nesse trabalho. Muito obrigado pela atenção. Deixe os comentários em qualquer dúvida, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.